Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro Evangelho de Paul Walsh, do 5º capítulo, onde fala Deus o fez pecado por nós. A resposta para o nosso grande dilema do capítulo anterior é encontrada nesta única palavra, propiciação. Romanos capítulo 3, versículos 25. O fato é que nós não somos endurecidos em relação ao Evangelho. Nós somos ignorantes a respeito dele. Nosso texto principal diz: a quem Deus propôs como propiciação. Deus expôs Cristo publicamente para aniquilar o pecado. Falando sobre a cruz, Martin Lloyd Jones diz que Deus emplacou o seu Filho. Essa é uma palavra interessante. Deus fez Jesus tornar-se uma espécie de placa, um sinal para todos os que passam pela estrada, no local mais visível em que se poderia estar. Uma questão que precisa ser respondida é: o que é a propiciação? Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte do culpado, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. Foi Adão que pecou, foi a raça de Adão que caiu. Logo é o filho de Adão que deve morrer no lugar do culpado. Porém, naquele que deve morrer, naquele madeiro, haveria de ser mais que um homem. Ele deve igualmente ser Deus, porque aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus. Primeiro, há esta pequena frase do livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas o que você precisa entender é que Cristo não era uma criatura, mas o Criador, o eterno Filho de Deus que desceu do céu, não julgado como usurpação o ser a igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele não deixou de lado sua divindade. Ele deixou de lado a glória e os privilégios de sua divindade. Ele não se tornou algo menor que Deus, mas ele se tornou algo que Deus nunca foi. Ele trouxe sobre si a natureza humana. Ele tomou para si a carne e tornou-se homem. Ele foi para aquele madeiro como o Deus homem. Morreu naquele madeiro como o Deus homem e ressuscitou dentre os mortos como o Deus homem. E aquele a quem nós chamamos de Salvador não é somente homem, mas é Deus, de modo que as palavras de Jonas permanecem intactas. Ao Senhor pertence a salvação, porque aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus. Em terceiro lugar, porque ninguém além dele poderia suportar tão santa ira e ressuscitar. Para que você pudesse ser salvo, alguém teve que receber a ira divina em seu lugar, e foi o próprio Deus quem o fez. Ao Senhor pertence a salvação. Ele, sozinho, valia mais do que todos os homens juntos, e é por isso que o sofrimento dele foi o suficiente para comprar todos os outros. Quando os teólogos falam sobre o perfeito sacrifício de Cristo, eles não dizem apenas que ele era sem pecado, mas eles também falam do valor infinito da vida que foi entregue como oferta. Se você pegar uma balança cósmica gigante e colocar de lado dela tudo que você puder achar, estrelas, galáxias, sóis, luas, planetas, montanhas, montes, traças, homens, grilos, palhaços, areias, rocha, granito, tudo que você puder encontrar,
em toda a criação e colocar Jesus no outro lado, ele certamente ultrapassa todos eles. Esse é o seu valor infinito. Ele é Deus. Sua dignidade não pode ser medida, nem pode ser esvaziada ou comparada. Quando Jesus Cristo estava naquele madeiro, Deus olhou do céu e viu o sofrimento que fora afligido sobre o Filho de Deus pelas mãos dos romanos, de modo que ele contou isso como pagamento pelos nossos pecados. Ora, isso é heresia. O Evangelho, ao focar apenas isso, se hoje você é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro, nem porque os judeus o chicotearam ou porque o espancaram violentamente. Se hoje você é salvo, isso se deve ao fato de que, quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados ao seu próprio Pai, o esmagou como um sacrifício. Isaías 53, versículo 10. Nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu Filho. Mas aqui estou eu, pendurado neste madeiro, o teu único Filho, o Messias. Por que me desamparaste? E a resposta à sua própria pergunta vem do contraste entre os versículos 3 e 6. Tu és santo, mas eu sou firme. Você pensa que o capitão de nossa salvação seja tão fraco? Pense, Jesus não estava com medo de uma cruz, de um prego, de uma lança ou de uma coroa de espinhos. O que havia no cálice? A ira de Deus estava no cálice. Sim, o ódio feroz de Deus contra tudo que é mal estava no cálice. A ira de Deus estava no cálice. Sim, o ódio feroz de Deus contra tudo o que é mal estava no cálice. Se eu fosse resumir o que Deus fala no Antigo Testamento sobre o cálice da ira, seria algo assim. Por causa da perversidade e da rebelião das nações, eu os porei diante da força de minha ira e lhes entregarei o meu cálice e os farei beber até que vacilem e morram. Mas naquele madeiro Cristo bebeu o cálice. Este Deus deixou o seu trono e se tornou um homem, indo ao madeiro. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. As Escrituras ainda nos dizem: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículos 13. Ele se tornou a maldição por nós. Cristo se tornou a maldição, um miserável, uma coisa vil. Como alguém consegue não chorar diante de algo como assim? Como isso? Se você tem um coração tão duro que você sequer consegue se emocionar com isso, então chore pelo seu coração duro para que Deus toque em você. Veja, essa é a cruz que todos esses pregadores modernos escondem no fundo do baú, ao invés de porem na mesa, no centro, porque é uma coisa vergonhosa, horrenda e terrível. A cruz é uma coisa horrorosa e vil, não um tipo de coisa que você põe em volta do pescoço. Ela é um símbolo de morte e de justiça satisfeita. Jesus não é esse pequeno acessório que você coloca em sua vida para torná-la melhor. Ele é toda a sua vida, porque Cristo derramou seu próprio sangue por minha alma. O amor de Deus em Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 14 ao 15. Ele morreu.
Essas palavras deveriam ser o suficiente para quebrar o seu coração em 1000 pedaços e jogá-lo ao chão em adoração.